Donald Trump em aparente estado de pânico total. Na noite de ontem, ele fez uma sequência intensa de publicações em suas redes sociais, começando com um meme gerado por inteligência artificial do personagem Knuckles, acompanhado da inscrição MAGA. Em seguida, Trump compartilhou uma foto inusitada de um senhor idoso em um ambiente que parece ser um banheiro desorganizado e pouco higiênico. Não está claro o motivo dessas postagens. Logo depois, ele publicou a imagem de um ator segurando uma arma e fumando um cigarro, algo que soa como uma possível ameaça. Em outra publicação escreveu: "A justiça deve ser feita agora." Essa mensagem foi direcionada à ex-procuradora-geral Pam Bondi. Tudo indica que Trump pretendia enviar um recado privado ou uma mensagem de texto, mas acabou tornando o conteúdo público. Nessa postagem, ele pede a abertura de processos criminais contra o senador democrata Adam Schiff, o ex-diretor do FBI James Comey e a procuradora-geral de Nova York, Letitia James. O que se observa, de maneira geral, parece ser uma atitude que levanta sérias questões legais. Em suas palavras, Trump escreveu: "Pam, eu revisei mais de 30 declarações e publicações dizendo basicamente a mesma velha história de sempre. Só conversa, nenhuma ação. Nada sendo feito. E quanto a Comey, Adam Schiff, Letitia, todos são culpados para valer, mas nada acontece." Ele prosseguiu criticando a nomeação quase concretizada de um procurador federal na Virgínia, descrito como alguém com um histórico republicano fraco, apoiado por democratas e incapaz de cumprir seu papel. Trump afirmou que esse procurador, pressionado por dois dos piores senadores democratas, chegou a mentir para a imprensa dizendo ter pedido demissão e alegando que não havia argumentos suficientes. Segundo Trump, a verdade é que ele próprio demitiu o procurador e que existem fundamentos sólidos para um caso, reforçados por diversos advogados e especialistas jurídicos. Trump também elogiou a advogada Lindsay Halligan, afirmando que ela é muito competente e tem grande consideração por Pam Bondi. Ele concluiu dizendo que a situação não pode mais ser adiada, pois estaria prejudicando sua reputação e credibilidade, destacando que já foi acusado 2 vezes e indiciado 5 vezes, sem motivo. Para ele, a justiça precisa ser feita imediatamente. Assinou a mensagem como presidente DJT. Em suas publicações, Trump exibiu imagens de punhos cerrados, de uma pessoa segurando uma arma e reforçou a frase "A justiça deve ser feita agora." Ao mesmo tempo, pediu medidas contra o senador Adam Schiff, a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, e o ex-diretor do FBI, James Comey. As mensagens foram interpretadas por muitos como perigosas e potencialmente criminosas. Ainda na noite de ontem, Trump participou de um evento em Mount Vernon, na Virgínia, onde declarou que emissoras de televisão e comediantes que falam negativamente sobre ele deveriam perder suas licenças de transmissão. Em suas palavras, seria ilegal fazer piadas ou comentários negativos a seu respeito. Durante seu discurso, Trump questionou os motivos para que uma emissora pudesse perder a concessão, afirmando: "Bem, eu acho que quando uma emissora é desonesta, especialmente quando é desonesta ao ponto de dar 97% de cobertura negativa ou algo próximo disso, um número absurdo, eu diria que retirar a licença seria ótimo." Trump também comentou que até aquele momento não havia sido informado sobre os caças russos que sobrevoaram a Estônia. Vale lembrar que na sexta-feira ele já havia alegado não ter sido informado, mencionando que o episódio poderia ter ocorrido mais cedo naquele mesmo dia ou até no anterior, dependendo do fuso horário. Diante disso, surgem questionamentos. Ninguém o está informando ou ele estaria deliberadamente alinhado aos interesses da Rússia? Essa situação ganha ainda mais peso porque no mesmo período veio a público a informação de que Trump estava retirando oficialmente recursos financeiros destinados aos países bálticos e a outras nações do leste europeu. Para muitos analistas, essa decisão reforça a percepção de que ele prioriza medidas que favorecem Vladimir Putin, algo que, segundo fontes de inteligência, é amplamente monitorado e respaldado por informações sigilosas. Outra grande reportagem divulgada ontem pela Bloomberg e por outros veículos de imprensa aponta que Vladimir Putin, após a reunião no Alasca, considerada desastrosa, teria concluído que precisa intensificar as tensões.
Segundo essa análise, essa foi a lição que ele tirou do encontro para ampliar seus ataques à Ucrânia. Em seguida, Donald Trump comentou sobre o fato de ainda não ter recebido informações a respeito da Estônia. Durante uma entrevista, ao ser questionado sobre a Estônia e como reagiria a Rússia, ele respondeu que ainda não havia sido informado. Logo depois, Trump passou a fazer declarações envolvendo o Afeganistão e a Venezuela. Ele afirmou que o Afeganistão deveria devolver imediatamente a base aérea aos Estados Unidos, deixando no ar uma ameaça ao dizer, ou então... Sem completar a frase, ficou a dúvida sobre o que ele pretendia insinuar. Vale lembrar que durante seu mandato, Trump havia libertado cerca de 5.000 prisioneiros do Talibã e chegou a convidar o grupo para um encontro em Camp David, marcado para o dia 11 de setembro, enquanto negociava com o governo afegão. Em seguida, Trump direcionou críticas à Venezuela, exigindo que o país aceitasse de volta de forma imediata todos os prisioneiros e pessoas provenientes de instituições psiquiátricas, inclusive os considerados mais perigosos, que, segundo ele, teriam sido enviados para os Estados Unidos. Ele afirmou que milhares de norte-americanos já teriam sido gravemente feridos ou até mortos por essas pessoas e completou com um aviso: tirem-nos do nosso país agora ou o preço que vocês pagarão será incalculável. Trump também utilizou palavras de tom agressivo em postagens nas redes sociais, o que gerou reações de que esse tipo de discurso poderia assustar a população. Em outra fala, ele sugeriu que requerentes de asilo seriam equivalentes a internos de hospitais psiquiátricos, reforçando sua visão crítica sobre a imigração. Nesse contexto, circulou uma imagem de Donald Trump claramente produzida por inteligência artificial, em que ele aparece ao lado de Melania e do rei Charles. Embora a montagem fosse evidente, alguns comentaristas observaram que a imagem refletia, de forma simbólica, como parte da opinião pública mundial poderia enxergá-lo. Curiosamente, alguns chegaram a comparar a fisionomia da imagem com a do ex-diretor de imigração Tom Homan. Ainda sobre questões de fronteira, foi revelado que o Departamento de Justiça, durante a gestão Trump, encerrou uma investigação do FBI relacionada a Tom Homan. De acordo com reportagens de Carol Leonig, do Washington Post, e Ken Dilanian, da MSNBC, Homan foi filmado recebendo um suborno de $50 mil de agentes disfarçados, que se apresentavam como contratados em troca da promessa de contratos governamentais. O senador Adam Schiff publicou detalhes do caso, mostrando que Homan teria sido flagrado aceitando o dinheiro em troca de benefícios oficiais. Segundo as reportagens, Pam Bondi, Kash Patel e Emil Bow teriam conhecimento da situação e, mesmo assim, a investigação foi encerrada, caracterizando uma tentativa de encobrir possíveis práticas corruptas. Além disso, fontes afirmam que o governo Trump cancelou a pesquisa anual sobre insegurança alimentar. Este levantamento, realizado desde meados da década de 1990, serve para medir os índices de fome no país, mas a administração justificou a suspensão alegando que o relatório teria se tornado excessivamente politizado, o que impediu a divulgação do número atualizado de norte-americanos em situação de vulnerabilidade alimentar. Ao mesmo tempo, o Pentágono passou a implementar novas diretrizes, exigindo que jornalistas assinassem um compromisso para reportar apenas informações oficialmente aprovadas, sob pena de perderem acesso às dependências da instituição. Paralelamente, o Departamento de Estatísticas do Trabalho, Bureau of Labor Statistics, adiou a publicação de seu principal relatório anual de inflação, gerando questionamentos sobre transparência. Essa série de medidas foi comparada por críticos à postura adotada por Trump durante a pandemia, quando ele declarou que, se pararmos de testar, teremos menos casos, em referência à Covid-19. Enquanto essas questões eram debatidas, surgiram relatos de que a Casa Branca, sobre sua administração, planejava realizar uma luta de UFC no gramado sul da residência oficial. Em meio a tudo isso, cidadãos continuavam pedindo soluções para problemas concretos, como um acesso a alimentos com preços justos e a possibilidade de trabalhadores conseguirem comprar ou ao menos pagar o aluguel de suas casas. A frustração refletia um sentimento geral de que, em vez de focar em medidas para melhorar a vida da população, a atenção do governo estava voltada para eventos e disputas políticas. No fim das contas, se as pessoas estão ventando trabalhar, eu não quero, de maneira alguma, dificultar para quem se esforça.
especialmente para aqueles que têm alguma deficiência e podem não conseguir exercer uma atividade profissional. Essas pessoas merecem, sem dúvida, moradia digna. Todos os norte-americanos merecem um lugar acessível para viver. Afinal, qual é o propósito de um país que não cuida de sua própria população e concentra a atenção apenas nos bilionários? Isso é frustrante. É revoltante. Eu desejo um país que ofereça saúde e educação gratuitas, que proteja seus cidadãos, que incentive o progresso e não oprima ninguém. Esse deveria ser o objetivo, não a realização de lutas de UFC no gramado da Casa Branca. O UFC é um esporte de sucesso e gera muito dinheiro, mas poderia ser realizado em estádios ou arenas apropriadas. Estou cansado de ver esse tipo de espetáculo enquanto grande parte dos americanos continua sendo prejudicada e enganada. E claro, na última sexta-feira, Donald Trump anunciou a criação do chamado cartão Trump Gold. Segundo ele, a proposta é real. Mediante uma taxa de processamento e uma doação de $1 milhão ao governo, seria possível obter residência nos Estados Unidos em tempo reduzido. Além disso, há também a opção do Trump Platinum Card, igualmente divulgado como algo oficial. De acordo com a descrição publicada no site trumpcard.gov, por uma taxa de processamento de $5 milhões, também como contribuição, o beneficiário poderia permanecer até 270 dias no país sem estar sujeito ao imposto americano sobre rendimentos obtidos fora do país. Muitas pessoas se perguntam o que está acontecendo. Enquanto isso, agentes mascarados do ICE continuam realizando operações para prender imigrantes que trabalham em fazendas, restaurantes, estacionamentos de grandes lojas ou na construção civil. Homens e mulheres que vivem no país há anos e contribuem para a economia e seguem todos os procedimentos legais. Muitos desses migrantes, inclusive requerentes de asilo, estão comparecendo às audiências e enfrentando o processo de regularização. Ainda assim, Trump faz comentários que associam o termo asilo a instituições psiquiátricas, uma comparação que causa indignação. Paralelamente, oligarcas estrangeiros e seus familiares têm a possibilidade de pagar $5 milhões para obter residência nos Estados Unidos, o que aumenta a sensação de desigualdade. Essa situação tem gerado forte revolta. Houve também grande repercussão após a Disney demitir o apresentador Jimmy Kimmel. A empresa enfrenta um prejuízo estimado em $3,8 bilhões devido ao boicote que se seguiu à suspensão do programa. As ações da Disney chegaram a cair cerca de 7% depois que a ABC retirou Kimmel do ar. Muitos críticos consideraram a decisão da companhia desanimadora e incoerente. Diante disso, surgem questionamentos. Como a Disney poderia trazê-lo de volta agora? E como Jimmy Kimmel conseguiria trabalhar sabendo que qualquer comentário que desagradasse ao governo poderia resultar em nova suspensão? Diversas vozes pedem que a empresa tenha mais coragem e mantenha sua independência editorial. Enquanto isso, pesquisas recentes indicam que a taxa de aprovação de Donald Trump caiu para 39%, ficando abaixo dos índices registrados durante seu primeiro mandato. A taxa de aprovação de Donald Trump, no momento, é a mais baixa da história presidencial moderna. O segundo pior índice também pertence a ele, registrado durante seu primeiro mandato. Esse cenário ajuda a entender por que muitos questionam a seriedade de suas declarações. Ontem à noite, em um evento em Mount Vernon, na Virgínia, ele voltou a falar sobre os preços dos medicamentos, afirmando que pretende reduzi-los em 1.300%. Em seguida, repetiu variações, 1.000%, 500%, 200%, como se qualquer número servisse. Ele apresenta essas porcentagens sem fundamento, simplesmente inventando valores. Para grande parte da população, essa é uma preocupação concreta. Os norte-americanos temem que, sem assistência médica ou condições de pagar por um tratamento, possam morrer. Nesse contexto, falar em reduções de 1.300% não faz sentido. Uma queda dessa magnitude significaria, na prática, que as empresas farmacêuticas estariam pagando dinheiro aos consumidores, algo impossível dentro da realidade econômica. Durante o discurso, Trump relembrou que em determinado momento havia anunciado um corte de apenas 1/4% e se disse orgulhoso disso, mas agora prometia reduções muito maiores, citando novamente os percentuais de 1.300%, 1.000%, 500% e 200%, sem apresentar detalhes de como isso seria alcançado. Ele também mencionou uma medida apresentada em maio, uma ordem executiva que chamava de cláusula de nação mais favorecida. Segundo explicou na época, essa regra obrigaria as empresas farmacêuticas a praticar, nos Estados Unidos, o menor preço aplicado em qualquer outro país.
Em outras palavras, se um medicamento custasse $1 no Canadá, na Índia ou em outra nação, deveria ser vendido pelo mesmo valor em território americano. Para os consumidores, isso representaria uma grande vantagem, já que reduziria significativamente o custo dos remédios e evitaria que os americanos precisassem viajar ao México ou a outros países em busca de preços mais baixos. No entanto, críticos apontam que a medida nunca foi efetivamente implementada. Na prática, os preços continuam em alta. Medicamentos, alimentos, planos de saúde, contas de energia e diversos outros serviços permanecem mais caros. Além disso, tarifas que deveriam beneficiar a economia acabam funcionando, na verdade, como impostos adicionais para empresas e consumidores. Alguns analistas observam que, mesmo diante de dados de inflação inconsistentes, o custo de vida segue elevado. Independentemente de posição partidária, muitos defendem que é preciso reconhecer essas questões. Diversos economistas classificam o atual modelo econômico como insustentável e comparável a um esquema de pirâmide financeira, chamando atenção para a necessidade de políticas mais transparentes e viáveis. Críticas também se estendem ao comportamento do ex-presidente. Comentadores afirmam que suas falas são repletas de informações distorcidas ou falsas e pedem que ele seja tratado com a mesma cobrança que qualquer líder público deveria receber. Para eles, não é adequado normalizar atitudes ou discursos que fogem ao padrão esperado de um ex-chefe de Estado. Tudo isso revela a complexidade e a imprevisibilidade da política atual, mostrando como decisões de líderes podem afetar milhões de pessoas, tanto internamente quanto no cenário internacional. A história de Donald Trump evidencia que o poder nem sempre se traduz em responsabilidade ou transparência, e que a comunicação impulsiva nas redes sociais pode gerar consequências legais, diplomáticas e sociais graves. Além disso, destaca a tensão entre interesses privados e públicos, demonstrando que a maneira como as ações são percebidas pelo público influencia diretamente a credibilidade de uma liderança. O panorama apresentado convida à reflexão sobre o papel da cidadania, do jornalismo e das instituições em proteger a sociedade e como cada decisão de um líder pode desencadear uma reação em cadeia que afeta não apenas indivíduos, mas também países inteiros. A incerteza permanece, lembrando que nem tudo está sob controle e que a vigilância crítica é essencial. E com isso, vemos que liderança exige equilíbrio entre poder e responsabilidade. Ignorar processos legais, atacar adversários, manipular informações ou priorizar interesses pessoais em detrimento da população gera desconfiança e crises políticas. Para cidadãos, aprendemos a importância de analisar fatos, questionar decisões e exigir transparência, em vez de aceitar discursos sem fundamento. E com isso, vemos que liderança exige equilíbrio entre poder e responsabilidade. Ignorar processos legais, atacar adversários, manipular informações ou priorizar interesses pessoais em detrimento da população gera desconfiança e crises políticas. Para cidadãos, aprendemos a importância de analisar fatos, questionar decisões e exigir transparência em vez de aceitar discursos sem fundamento. No plano internacional, percebemos que políticas externas e decisões estratégicas podem fortalecer ou enfraquecer alianças e provocar instabilidade. Além disso, a gestão de crises, a comunicação com a população e a proteção de direitos fundamentais não podem ser negligenciadas. Líderes que desconsideram esses princípios acabam minando a confiança pública, enquanto sociedades que exigem responsabilidade tendem a construir estruturas mais justas, seguras e sustentáveis, onde o bem-estar coletivo é prioridade. Agora me diz, se você pudesse prever quais seriam os próximos movimentos de Trump diante dessas controvérsias? Na sua opinião, quais ações de Trump tiveram maior impacto na população americana e por quê? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Curta o vídeo e inscreva-se no canal para não perder as atualizações sobre esse caso incrível e cheio de reviravoltas.